Edição das 10 está de volta, agora falando sobre uma pesquisa encomendada pela Federação Brasileira de Bancos, que afirmou que os hábitos de consumo tendem a mudar com a pandemia do novo coronavírus. A gente separou algumas dessas informações aqui desse levantamento para você acompanhar os números com a gente. Olha só, 46% dos entrevistados disseram que devem reduzir a frequência a bares, restaurantes, isso após a retomada das atividades. 45% afirmaram que pretendem frequentar menos os shoppings. Lembrando que em algumas cidades do país, como aqui no Rio de Janeiro, os estabelecimentos já começaram a abrir. 30% disseram que devem comprar mais pela internet no pós-pandemia e 28% dos entrevistados afirmaram que pretendem usar os serviços de delivery com mais frequência. Já 37% responderam que devem viajar menos. Esse levantamento ouviu 1.000 pessoas entre os dias 1º e 3 deste mês. Desenho, aí do nosso novo normal, em termos de comportamento de consumo. Vamos entender melhor que tendência é essa com o sociólogo Antônio Lavareda. Ele é presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, responsável por esse levantamento. Lavareda, um prazer receber você aqui na Globo News. E chama muita atenção, Ana Flor também se junta a gente. Aquele primeiro número que a Raquel trouxe, 46% dos entrevistados dizendo, olha, vou reduzir a idas a bares e restaurantes, levando em consideração aqui minha cidade de São Paulo, Brasília, onde está a Ana, não temos praia, a nossa vida gira um pouco em torno disso, Sair para comer, sair para encontrar as pessoas, fazer uns brindes. De fato, a gente está diante de uma mudança importante no comportamento social. Bom dia, é verdade a sua constatação. Lembrando também que o Observatório Febraban, agora na sua primeira onda, quando ele procura identificar qual é esse mix de sentimentos dos consumidores, dos indivíduos, ou seja, indivíduos que saem no cenário de incerteza, de perplexidade, do isolamento social, do lockdown em muitos casos, e agora começam a retomada nisso que já foi denominado de novo normal. Como é que esses consumidores antecipam, como é que eles imaginam que será o seu comportamento nesses próximos dias? E o que explica em boa parte essa questão que você levanta, ou seja, menor frequência a bares, restaurantes, a espaços de convivência social, em suma, é um outro dado que aparece no observatório, onde está dito que para 45% das pessoas vai haver um aumento, ou seja, eles estão dispostos a ficar mais tempo com os filhos e a família. Ou seja, parece que emerge dessa situação crítica que todos nós atravessamos, e estamos atravessando até agora, um período pela frente de maior valorização da convivência familiar. Do ponto de vista do mercado, isso tem significado mais ou menos óbvio, como atacadistas e varejistas devem ter percebido. Ou seja, significa maior consumo de produtos de linha branca, ou seja, eletrodomésticos, máquinas de lavar, refrigeradores, etc. e tal. De linha marrom, nós estamos falando de TV, de ar-condicionado, de aparelhos eletroeletrônicos, notebooks, acessórios, periféricos, etc., de imóveis também, para essa tendência que o Observatório Febraban também identificou de valorização do trabalho de home office, ou seja, 27% dos entrevistados, dos respondentes nessa primeira onda do Observatório Febraban, disseram que vão utilizar muito mais o trabalho remoto, ou seja, o home office. Professor, bom dia, aqui é Ana Flor em Brasília. Apesar de nós vermos essas imagens aí que estamos vendo de shoppings lotados, como o senhor mesmo fala, a pesquisa mostra, muita gente está preferindo ficar em casa, se resguardando mais. O senhor acredita que isso é algo permanente, isso traz mudanças permanentes, ou enquanto nós não tivermos aí uma solução, uma vacina, algo que diga respeito especificamente a essa pandemia? Olha, Ana, essa é uma questão interessante. Alguns desses hábitos, digamos, adquiridos, adotados nessa fase pós-isolamento, hábitos de consumo, eu me refiro a eles,
e comportamentos mesmo, como eu remeti, alguns desses vão perdurar durante muito tempo. Talvez se integrem, né, definitivamente ao que já foi chamado de novo normal. O estudo do que ocorreu após, né, um determinado período em relação a fases críticas da humanidade, da sociedade, por exemplo, o que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, imediatamente, e o que perdurou na década seguinte, aponta que alguns hábitos perduram e outros, aos poucos, vão se esmaecendo e vão desaparecendo. De qualquer forma, nessa retomada, por exemplo, já que nós estamos falando de consumo, já que foi abordada essa questão, nós precisamos lembrar que 4 fatores são fundamentais para assinalar os contornos dessa retomada à quase normalidade, ou essa chegada à nova normalidade, como foi denominado, do ponto de vista de velocidade com que as coisas puderam ocorrer. Primeiro desses 4 fatores são os sinais que os indivíduos, que os cidadãos vão perceber do controle da pandemia, ou seja, o noticiário, o acompanhamento do noticiário e a identificação de sinais de que a pandemia está efetivamente sob controle. Isso é uma variável fundamental. Em segundo lugar, naturalmente, a estratégia das marcas e das empresas, a sua capacidade de passar segurança, né, do ponto de vista das relações físicas em lojas e segurança do ponto de vista das operações online para esses consumidores. Terceiro, muito importante, um dado objetivo, é a velocidade da recuperação da renda das famílias. O Observatório Febraban mostrou que há um grande otimismo com relação à renda pessoal e familiar. Praticamente metade acredita que até em um ano essa renda já vai estar restaurada, tá certo? Mas há um grande pessimismo, de outro lado, em relação à situação econômica do país. E o quarto fator, Ana, é a construção, a sedimentação de atitudes positivas desses indivíduos consumidores, que é, em grande medida, resultante dos 3 fatores que eu apontei antes e que compõem aí esse quadrilátero que vai ditar a velocidade da retomada do consumo nessa fase pós-isolamento. Professor, Raquel falando agora aqui do Rio de Janeiro, queria pegar um gancho nesse terceiro ponto que o senhor falou, esse otimismo em relação à recuperação da renda, e me chamou a atenção um dado na pesquisa, falando sobre, de fato, mudança no comportamento. Aline, a gente sempre fala, né, as pessoas aqui em casa aflitas, querendo sair, viajar, poder ir ver parentes, amigos em outros lugares e não podendo nesse momento. Professor, e aí a pesquisa mostra que 37% das pessoas dizem que devem viajar menos. Se elas acham que a renda vai estar recuperada, quer dizer, isso de fato parece uma mudança de comportamento, né? Essa decisão de viajar menos depois da pandemia, com essa vontade toda de muita gente, inclusive, que perdeu viagem que já estava planejada. É verdade, Raquel. Essa disposição de viajar menos, naturalmente, tem a ver com um daqueles fatores, um daqueles 4 elementos que eu relatei antes, que tem a ver com os sinais de controle da pandemia. É sabido, foi bastante difundido já no início, né, das medidas de isolamento social, ou mesmo de lockdown em alguns contextos, foi bastante difundido o fato de que aeroportos e aviões estavam entre os principais elementos, os principais loci, ou seja, os principais locais onde havia possibilidade de contágio, possibilidade, então, de contaminação. Isso perdura na mente das pessoas e, por medida de cautela, boa parte delas no Brasil, e esse dado vai ao encontro de pesquisas feitas recentemente, eu digo nos últimos 10 dias, na Europa e nos Estados Unidos, onde mostra também um percentual bastante assemelhado de respondentes que apontam que vão restringir seu ritmo de viagem, alguns deles até evitar a viagem de todo até a chegada de uma vacina. Ou seja, isso também, como você própria mencionou, isso dialoga com a questão desse desejo de intensificar, de manter uma convivência familiar, não é? Ao menos no núcleo primário da família, que provavelmente ficou isolada durante todo esse período, que deseja, pretende continuar, né, desfrutando essa convivência. Darongo.
Antônio Lavareda, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Agora vamos ver se esse comportamento do pós-pandemia vai ser mantido, né? Se essa adaptação vai acontecer conforme a saúde for melhorando das pessoas. Imagino que vocês vão retomar essas perguntas mais para frente. A gente conta com você, então, para voltar aqui atualizando essa reflexão que vem sendo feita aí por todos nós. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.